Gente, o título da minha palestra hoje é: não deixe sua luz apagar. Não deixa. Sabe por quê? Eu vou colocar um cronômetro aqui. Não deixe a sua luz apagar. 14h52. Sabe por quê? Muitas vezes as dores do dia a dia, as perdas, o câncer, como foi aquela irmã, que ela até então não sabia que ia ser curada, ela foi curada após a notícia, depois de orar, depois de ir na igreja, depois de receber a cura, não é? Então, no momento que a luta chega, muitas vezes a nossa candeia se apaga, não é verdade? Mas eu vim aqui nessa tarde para dizer para você: não deixe a sua luz se apagar. Amém? E eu vou começar lendo uma coisa aqui para vocês. O Salmo 139, vocês estão com ele aí? Aleluia! Eu vou ler a versão aqui, a Bíblia, a mensagem, tá? Essa daqui ela pode estar na Ferreira Almeida. Olha por que eu tenho autoridade para dizer que vocês são maravilhosas. Olha como é que Deus te criou. Assim, tu me moldaste por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigado. Grande Deus é de ficar sem fôlego, corpo e alma. Sou maravilhosamente formada. Eu te louvo e te adoro. Que criação! Tu me conheces por dentro e por fora. Eita, esse Deus conhece nós por dentro e por fora, né? Sabes exatamente como fui feita. Aqui está feito na Bíblia, mas eu estou colocando nós mulheres hoje, tá? Colocando no feminino. Como fui feita, como você foi feita. Amém? Aos poucos, como fui sendo esculpida do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Ai, gente, esse Salmo 139 é lindo demais, não é? Até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. E o que me chamou a atenção? Pastora Aline não me falou de nada. MDA, vem a bispa e fala o quê? A construção. Vocês perceberam como é que nós estamos alinhadas com o Espírito Santo? Eu lá orei, só orei e falei: Jesus, o que aquelas mulheres maravilhosas em Belo Horizonte, qual é a mensagem que tu queres falar? É a construção dessa autoestima. É a construção dessa identidade em Deus. E aí vem a bispa e confirma a construção desse MDA. Olha que lindo, olha que novo mover que o Senhor está preparando para a vida de vocês, minhas irmãs queridas. Olha só, todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti, os dias da minha vida, todos preparados antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Salmo 139, verso 13 a 16, e eu trouxe a tradução da Bíblia, a mensagem. Que lindo! Deus nos criou, a mim e a você, de forma maravilhosa. Ele viu desde a semente no ventre. Vocês acham que Ele criaria coisa ruim? Somos a imagem e a semelhança do próprio Deus. Ele faria algo? A diferença só é uma. Uma é branca, a outra é negra, a outra tem cabelo cacheado, a outra que não é loira pinta de loiro, tá? Cada um tem uma cor de cabelo, cada uma tem uma cor de pele, cada uma tem uma cor de olhos. Mas o importante é que todas somos criadas, filhas do mesmo Pai. Você crê nisso?
Qualquer mulher que pode ter muito problema tido na sua infância, adolescência ou até juventude, problemas com seu pai. Sabe aonde que ela vai ser curada? Se não foi até hoje, vai ser nessa tarde. Porque há um pai que nunca te abandonou, que nunca te bateu, que nunca bebeu, que nunca te xingou. Esse é o Deus Pai Todo-Poderoso que te criou, como está escrito aqui no Salmo 139. E o que é identidade? É o conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa, por meio das quais é possível individualizar. Ou seja, cada uma tem uma identidade. Nós somos indivíduos, criadas somente com uma digital. Não tem duas digitais. Ele foi tão perfeito, o nosso Deus, que Ele não criou. Até nós, pastora Aline, que temos você filhos e eu filhas gêmeas, não são idênticos. Pode ser idêntico, mas vai ter outro cromossomo e vai ter o quê? Cada um a sua identidade. Amém? Tamanha importância que Ele deu para você e para mim. Olha só, Ele pensou na cor do teu cabelo, do jeitinho da tua unha, a tua altura. Eu brinco, eu sou baixinha, mas eu casei com um alemão de 1,90 m. Sabe por quê? Baixinha diz que é meio bravinha, né? Se arruma confusão, o marido tá lá para me socorrer. Eu brinco, eu ia casar com um homem alto. Então, por eu ser baixa, eu não permiti que a minha autoestima fosse embora e se destruísse. Sabe o que eu fiz para consertar? Casei com um homem de 1,90 m. Tudo tem jeito, viu, minhas irmãs? Tá certo? Identidade é a sua essência. É ser, não é ter. Se você está anotando no notes ou alguma coisa aí, a sua identidade é a sua essência. É aquilo que está ali no seu íntimo e que você comunga com Deus e com aquelas pessoas que estão perto de você. Identidade não se compra com dinheiro. A identidade, ela é a sua essência, tudo aquilo que Deus te criou para você ser, para você desempenhar. A maioria de vocês são pastoras e líderes, não é isso? Cada uma de vocês tem um chamado. Para cada uma, Deus deu o quê? Um galardão. Cada uma Deus deu um talento para que você pudesse cuidar, para que você pudesse multiplicar. Mas eu faço uma pergunta nessa tarde: como você multiplicaria seus talentos se você não está olhando nem para os seus, para tudo aquilo que você é? Como assim? Na psicologia tem uma máxima: ninguém dá o que não tem. Se eu não tenho R$1.000, como é que eu ia oferecer R$1.000 para vocês hoje, se eu não tenho nem na bolsa, nem no banco? Se você não acredita de quem você é filha, na sua real identidade, e não tem uma autoestima normal, uma autoestima de crença, que você tem coisas maravilhosas, mas você ainda tem pontos a serem melhorados. Como é que você vai entregar isso, inclusive para suas lideradas? Por isso que nós estamos aqui nessa tarde, aprender juntas, nos fortalecermos, sabermos quem somos em Cristo, para que possamos então dividir tudo isso com aqueles e aquelas que nos rodeiam. Eu falei o que é identidade, agora eu vou falar um pouquinho o que é autoestima. Sócrates, o grande filósofo grego, não era nem Bíblia, nós estamos falando, era um filósofo. Sabe o que ele disse? Conhece-te a ti mesmo. Porque se a gente não conhece o nosso potencial, esse potencial fica, sabe aonde? Guardadinho, escondidinho. E se Deus deu aqueles 3 talentos da palavra, um enterrou,
Você quer enterrar o seu talento? Vocês querem enterrar o talento? No dia o Senhor vai chegar e perguntar: o que tu fizeste com aquele talento? Não, Senhor, eu estava com medo, enterrei. Não, vocês não nasceram para enterrar talentos. Vocês nasceram para multiplicar talentos. Amém? E lembra que eu falei? O que ainda não está bom, nós vamos fazer o quê? Melhorar. Simples assim. Muito simples. Tem leitura, tem livros, tem YouTube, tem a nossa palavra, que é o primeiro que nós buscamos, mas tem um monte de coisas que agregam para que a gente busque se conhecer. Que quando nós nos conhecemos, nós podemos entender, inclusive aquelas irmãzinhas que vêm trazer aqueles problemas grandes para nós, né? Quando a gente se conhece, sabe o que acontece? Você sabe entender mais o outro, a outra. Sabe até entender mais o marido quando ele está meio chateado, cansado. E que às vezes ele dá uma patadinha, não é nem com a gente. Sabe o que é? Que estava cansado. Não é? O filho, às vezes, a gente acha que está rebelde, mas às vezes ele também está querendo aprender a crescer. E tem horas que a gente, mãe, quer botar bastante embaixo do braço. Mas a gente também tem que deixar eles voarem um pouco, sabe para quê? Para aprender, para crescer. Não é largar, é monitorar. Vocês viram? A gente monitora e vai deixando eles no aprendizado. A gente mostra o caminho, mostra o modelo. E aí o que eles fazem? Vão trilhando a jornada, né? E a gente sempre monitorando. Oh, bens. O que é autoestima? O verbo estimar vem do latim a estimar, que significa avaliar. É quando você se avalia. Qual o valor que você dá para você? Qual a opinião que você tem da sua própria pessoa? Certo? A autoestima é chamada de olhar juízo. É como você se julga. E este é vital para o equilíbrio psicológico. A maioria das doenças psicológicas, eu vou fazer 24 anos de carreira como psicóloga cognitivo-comportamental. Por que no meu livro, Sim, Você Pode, o primeiro capítulo que eu escrevi foi autoestima, depois casamento, depois educação de filhos e depois carreira. E por último, como eu fiz para equilibrar tudo isso? Sabe por quê? 95% dos problemas das pessoas que vinham até meu consultório não era a depressão, o transtorno de pânico, as fobias. O que eu observava, e por isso que eu sempre tive muito resultado nos atendimentos, porque a verdade, ela não sabia quem ela era e o valor que ela tinha, ou ele, mesmo homens. E aí, sabe o que faz? Escondia a dracma. Não tem a história da dracma perdida, escondida naquela casa? Mas aquela mulher achou a dracma. Varreu, limpou. Hoje é dia de limpar. Se a autoestima não está boa, vamos limpar, vamos aumentar. E entendendo que... Por que eu pus esse título, Sim, Você Pode? Adivinha de onde eu me baseei? Posso tudo naquele que me fortalece. Lá em Mateus: e descerei dos céus e te darei poder quando o Espírito Santo descer sobre sua vida. A diferença só é uma. Tem pessoas que acreditam que o poder está nelas. Nós acreditamos que tudo podemos, porque tem alguém maior acima de nós que nos dá poder. Eu irei para o céu, mas vos darei poder. Através de quem? O Espírito Santo. Aí ele nos capacitou. Amém! Pode aplaudir-se Jesus. Toda honra e toda glória.
O sim você pode não veio do poder de mim, mas veio baseado nesse verso. Que eu sei que eu posso. Eu pude equilibrar autoestima, papel de mãe, esposa, carreira. Por último, agora tem 5 anos que eu sou a diretora financeira das nossas empresas. Só tem uma coisa: ai de mim se não dobrar o joelho todo dia, fazer meu devocional, pegar minha Bíblia. Ai de mim. Ai de mim se eu achasse que é por mim que eu posso. Eu posso porque Ele mandou o Espírito Santo, que Ele foi. Jesus foi naquele dia, mas Ele deixou muito claro: eu vos darei poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. É essa autoestima que eu quero que você saia daqui nessa tarde, embasada nisso. E eu te pergunto: a sua autoestima está baseada em que rocha? Qual a rocha? Qual a rocha que você tem edificado essa casa, que é a sua vida? Não estou nem falando da nossa casa como família, porque hoje é identidade, mulher. Qual? É sobre a rocha que é Cristo? Ou é sobre os Instagram da vida? Que a fulaninha, olhando para a grama da vizinha. A grama da vizinha é mais bonita, o marido da vizinha é mais bonito? Vamos lá dormir, saber uma noite o que passa lá naquele casal. Cada um tem suas dores. E nós começamos, em vez de olhar para a vida da vizinha, a grama dela, sabe o que nós precisamos sair daqui nessa tarde? A nossa vida melhorada, a nossa identidade em Cristo, a nossa autoestima aumentada, porque Ele nos deu talentos. Ele não permitiu que enterrássemos. Ele não queria aquele que enterrou o talento. Ele premiou quem? Quem usou os talentos para o reino de Deus. E eu te pergunto também nessa tarde: o que você tem usado dos seus talentos, da sua autoestima, para edificar o reino? O quê? Para edificar sua casa? Hoje, os maiores problemas que chegam para mim, tanto no consultório quanto nas mentorias, família também, é exatamente o que chega na igreja, chega para nós. Todo mundo quer uma família melhor, quer uma família melhor. Mas nós, como mulheres que temos um poder na nossa casa, Deus nos deu esse dom. O que é que também nós temos feito para melhorar esses relacionamentos dentro das nossas casas? E a minha mensagem é: comece por você. Quando a gente começa e não aponta para o outro, que o marido tem que melhorar, o filho, o pastor, o bispo, o apóstolo. Não. Sabe quem que precisa melhorar nessa tarde? Nós temos uma versão cada dia melhorada. Para que vem os erros? Para que vem as dores? Vocês acham que o Senhor deixaria nós passarmos dores apenas por passar? A dor só pode servir para uma coisa: para o aprendizado, para que a gente cresça e que aquela dor ajude outras pessoas quando eles estiverem no vale. Aí você já está no pico, você já está em cima, você já passou e superou. Amém? Quem está comigo? Vocês querem aumentar a autoestima, né? Então vamos aumentar. Vou deixar umas perguntinhas para vocês, para saber como é que está a autoestima. Se alguém está anotando nos notes, eu trouxe uma caneta. A pergunta mais importante: se de tudo que eu falar hoje, minhas amadas, vocês esquecerem, só não esqueçam dessa pergunta: quem sou eu? Quem sou eu, Maria? Quem sou eu, Joana? Quem sou eu, Aline? Pega essa pergunta e leva para casa. Em 23 anos de carreira, quase para 24, sabe o que eu faço uma pergunta? Na primeira sessão: você já se perguntou quem é você? Não, doutora, que pergunta difícil. Aí sabe o que eu falo? Começa a se perguntar hoje, começa a olhar. E
aí, quais são os seus defeitos, as suas qualidades? Quais os êxitos que você já teve? Quais os fracassos? Quais as suas habilidades? Tem gente que toca. Eu não toco nada. Eu brinquei, viu, pastor Alírio? Eu estava lá em Washington com a pastoral da Célia. Eles moram lá, né? E aí eu falei, eu comecei a cantar uma música dela. E aí eu falei, amiga, se eu precisasse cantar, eu morria de fome. Ela falou assim, mas você já tem tanto dom e talento, deixa pra mim esse negócio de cantar. Você viu? Ela canta. Aqui, Kemily, que eu estava junto com você. Uou, olha aqui quem vai cantar pra gente, vai levar nós pro trono. Nós estávamos juntos no MDA, né? Lá no Rio de Janeiro. E o quê? O dom da Kemily é cantar. O meu é esse, eu tenho esse dom da comunicação, amém, mas não me bota fazer crochê e costurar igual minhas filhas gêmeas, que eu passo vergonha. Elas costuram, elas fazem crochê e tricô. Aprenderam com a minha sogra, porque a minha mãe já havia falecido quando elas eram maiores. Aí aprendem com a avó, aprendem com amigas minhas. Eu falo, esse não é a minha zona de talento. Então, para você aumentar a sua autoestima, qual a sua zona de talento? Qual a zona que você tem suas fraquezas? É aonde você melhora, aonde você busca o autoconhecimento, é onde você busca aprender. E hoje aprender não tem desculpa. Tem tanta coisa de graça boa do YouTube, não tem? Tem coisa ruim, mas tem muita coisa boa se a gente for procurar, não tem, gente? Então, qual é a pergunta que vocês vão fazer se esquecer tudo que eu falar? Quem é você? E começa a escrever defeito, qualidade, e começa a perceber se você vê que você se sente que merece afeto, amor, ou se você duvida das capacidades, ou se você sofre muito com o abismo entre quem você queria ser e quem você é. Esse abismo deixa tristeza, depressão. Lembra que eu estou falando o tempo todo? Você não pode querer ser Mulher Maravilha? Que aí tem umas que acham que maravilha só em Hollywood. Nós somos o quê? Mulheres? Maravilhindas. Exatamente. Nós não estamos pautadas naquele cinto e nem naquela corda, né? O nosso poder vem do Senhor. Gente, tem 3 pilares importantes na autoestima, tá? Autoconfiança envolve a crença em você mesma. A imagem de si própria envolve a visão que você tem de si. Como é que você se vê? Como é que você se enxerga? E tem o terceiro, o sentimento de si própria, gostar de si mesma. Quando eu vou no espelho e vejo que eu engordei 2, 3 quilos, não estou gostando, adivinha o que eu faço? Mais academia e come menos. Pastor, eu não queria comer aquele doce hoje, agora eu vou ter que malhar mais quando eu chegar. Vou ter. Sabe o que eu vou fazer? Que eu comi um doce de leite maravilhoso lá? Eu vou malhar mais, ponto. Então, quando a gente está se vendo que não está tão bom, a gente vai lá e faz, né? Não, preciso cuidar, vou dar essa mudadinha aqui em mim, não é? Aí eu vou contar algo para vocês. Como é que a autoestima se alimenta? Como é que ela ganha forma e força? Através do sentimento de ser amada, mais o sentimento de ser competente. Por que filhinho de papai às vezes vive em depressão e não dá para nada? Sabe por quê? Ele não tem um sentimento de competência. Mamãe e papai fazem tudo, dão dinheiro para tudo, a filhinha ou o filhinho não precisam fazer nada. Aí não tem o alimento de competência. Porque sabe quem ganha a competência do filhinho ou a filhinha de papai e de mamãe? O papai que é o poderoso, a mamãe que é poderosa.
É por isso que mesmo tendo dinheiro, você precisa e eu preciso botar os nossos filhos a desempenhar papéis, para que eles tenham o sentimento de competência. E vocês têm que se sentir incompetentes sim, porque cada uma de vocês tem uma casa para cuidar, não tem? E eu tenho certeza que vocês não deixaram um rato e barata tomar conta da casa de vocês. Ou deixaram? Porque vocês são competentes. Mas tem gente que acha que competência é só se pegar um microfone, se for a líder do louvor, ou se for uma escritora de livros. Não. Primeiro nós somos competentes na nossa casa. Primeiro reino que Ele deu para nós cuidarmos. E não é moleza, né, meninas? Para a gente deixar tudo em ordem. É roupa, é casa para cuidar, para limpar. Então, tenham e comecem a se sentir competente, mesmo para as pequenas coisas que vocês fazem. Porque às vezes vocês acham que só as grandes que seriam valorizadas. Começa pelas suas gavetas. Começa a arrumar seu armário. E você vai ver o tanto que a sua vida emocional também organiza. Se a casa fica uma bagunça, a nossa vida emocional também fica uma bagunça. É uma das coisas que eu trouxe aqui. Como modificar então? Se eu estou falando de autoestima, né? Olha aqui. Conhecer-se a si próprio significa tomar consciência das suas capacidades, das suas limitações e como se apresenta aos outros. Eu conheço gente que chega perto de mim sempre como uma coitadinha. Vocês conhecem algumas pessoas que chegam perto de vocês? Ela sempre está com a vida destruída, sempre a coitadinha, ou sempre o coitadinho. Nós não somos coitadinhas. Nós somos filhas daquele que é o dono do ouro e da prata. Amém? Meu Deus, que coitadinha é você. Olha quem é teu pai. Agora, uma coisa eu vou te dizer nessa tarde, vou te ensinar. Você pode ter um pai rico, como eu tenho e você tem, o dono do ouro e da prata. Mas vou te fazer uma pergunta. Você está acessando os tesouros? Ou você está se fazendo sempre a coitadinha? Coitadinha não consegue acessar o tesouro. Sabe quanto que a gente acessa os tesouros do nosso pai? Quando a gente chega e fala, eu posso ter um talento como aquele que ganhou um, mas eu vou multiplicar aquele um. Amém? A forma, você ora e busca aonde você pode. É vendendo pano de prato? É vendendo crochê? É escrevendo um livro? Só você tem que acessar o tesouro do seu pai, dobrar joelho, orar. O que teu pai tem e te deu de talento? Dobra ele. Não deixa enterrado lá e sendo a coitadinha. Você é maravilhinda, tá lembrada? Salmo 139, como ele te formou e como ele me formou? Vocês estão lembradas do que eu li do Salmo? Aqui o número 2, para você modificar a relação com você mesma. Gosto ou não gosto? Você é capaz de definir claramente o que você gosta do que você não gosta? E como você falaria isso aos outros? Como? Fala aí para mim. Brigando, xingando? Ou você falaria adequadamente, de um jeito mais sutil? Foco é dizer não. Nesse momento eu estou com as prioridades. Nesse momento eu preciso resolver essa questão. Então tem muito aí você dizer o que não gosta, mas de uma forma o quê? Adequada. Não precisa arrancar os cabelos, né? Nós sanguínea temos que eu vou te contar, viu? É os frutos do Espírito Santo o tempo inteiro. Senhor, me ajuda, porque
Não é, pastor? Nossa, e ainda mais eu com 3 lá em casa. Sabe o que os meninos brincam? Tinha hora que eu falava, eu chamo o meu esposo, o Schultz, eu chamo ele de anjo. Anjo, dá um jeito nesses meninos. Quando o negócio apertava, eu chamava ele e falava, anjo, dá um jeito nos meninos, para eu não gritar. Aí eu pedia o quê? Socorro. Nosso marido tem que ser nosso socorro, bem presente na angústia, não é? Chamar eles para ajudar a gente a resolver os problemas. Gosto, não gosto. Quais as áreas que você conhece ou não conhece? Você tem áreas que entende mais, tem áreas que entende menos. Começa a escrever no que você é boa, para acessar talentos, para acessar as riquezas do dono do ouro e da prata. Você precisa conhecer os seus, o quê? Talentos. Não foca na fraqueza. A gente vai buscar o quê? Crescer nos talentos. É isso que aumenta a nossa autoestima. Conheço, não conheço, os fracassos. Quais seus fracassos e seus êxitos? Gente, ninguém tem êxito todo dia. Mentira, quem falar que tem êxito todo dia tá mentindo aqui, né? Agora, a segunda, vocês perceberam que a primeira relação que eu falei que tem que mudar para melhorar a autoestima é com você mesma? Falei gosto, não gosto, tudo isso. Qual é o número 2? Modificar a sua relação com agir. Não dá para simplesmente cruzar o braço. Agir, os atos são a ginástica de manutenção da autoestima. Claro que os êxitos aumentam a autoestima. Gente, mas nós não vamos ter êxito todo dia. Mentira quem disser que tem. Só que quando nós temos o êxito, nós temos que o quê? Valorizar. Ralamos para conquistar. A gente tem que valorizar o que a gente conquistou. Vocês concordam comigo? Amém? Ai, mas agora na sua relação, aqui eu coloquei um outro item importantíssimo. É muito importante para vocês aumentarem a autoestima. Precisa calar o crítico interior. O que é crítico interior, doutora? O crítico interior são todos os pensamentos críticos que vocês dirigem a vocês mesmos. Tô gorda, tô feio, o cabelo tá feio, eu não sei fazer nada, eu não dou conta. Não, vamos calar esse crítico interior. Como que eu calo, doutora? Pega um monte de versículo na Bíblia, o que Deus diz sobre você, e começa a colocar em prática. Aí você cala aquele crítico interior que quer te detonar, que quer te derrubar. Amém? E aí agora, cuidado com uma frase, né? Vou até tentar, mas já sei que não vai dar certo. Não fala assim. Cadê a fé? Cadê a crença em você mesma? Autoestima é a crença, não é só amor próprio. É a crença que você tem em você. Então cala esse crítico interior. E eu coloquei uma citação aqui. O fracasso é um pedaço de vitória. Quem falou isso foi em 1998, foi Scofield. E ele tentava subir o monte. E ele não conseguia, o Himalaia, né? Que vocês sabem que é difícil. E quando ele conseguiu, ele falou: quantas vezes fracassei, mas teve um dia que eu cheguei no pico, né? Teve um dia que eu cheguei no pico. Vocês querem ir para o pico ou querem ficar no vale, gurias? Conta aí para mim. E a número 3 e última, que é modificando aqui, modificar a sua relação com os outros. Como é que você se posiciona quando vai falar, quando vai ter uma tratativa com os outros? Eu coloquei o seguinte: afirmar-se. A autoafirmação é a capacidade para exprimir o que se pensa, o que se quer, o que se sente
respeitando o outro, demonstrando que você tem o seu ponto de vista e a outra pessoa pode até ter outro, mas eu te respeito e você me respeita. Amém? Olha como muda a comunicação e as brigas. Se você respeita a opinião, não é que você vai aceitar, mas você respeita e o outro também, o que a outra pessoa te respeita. Amém? E eu coloco aqui o que é preciso também mudar. Ser empático. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu acho que vocês, pastoras, entendem bem o que é empatia. Quando a gente vai para um aconselhamento e vai ouvir, você tem que ser empática, se colocar na dor do outro, entender o que aquela pessoa está sofrendo. Vocês entenderam? Isso é empatia. Aí você vincula a pessoa, você consegue abraçá-la sem dar um abraço, porque você consegue entendê-la, porque se colocou no lugar dela. Pensa, eu fiquei olhando ali o vídeo. Uau! Meu Deus, quando ela recebeu o diagnóstico, que tristeza, né? A gente se coloca ali, até a cura chegar. Misericórdia, né? Então, nós precisamos ser empáticos, porque aí a gente agrega mais pessoas para o nosso lado, ao invés de o quê? Ao invés de espalhar. Oh, minhas queridas do coração, como é bom quando nós procuramos o apoio social, que eu coloco aqui, um outro item para fortalecer a nossa estima. O apoio social é constituído pelo conjunto de relações que mantemos com as outras pessoas, famílias, amigos, colegas de trabalho e o nosso contexto, colegas de igreja, né? Porque a gente precisa trabalhar como um corpo ajustado, não é mesmo? E é muito importante você manter essas relações sociais ativas. Não procure os outros só para reclamar, chorar ou contra fracassos. Procure-os também em momentos felizes e alegres. Tem gente que procura a gente só para contar tragédia, não é? Ah, não, é tão bom quando vem a bênção e vem contar para a gente também, não é? Não só na hora do choro, mas também vim contar alegrias. Não ter aquele repertório negativo o tempo inteiro, mas ter um repertório verbal, que quando acontecem coisas boas, e acontecem, a vida não é o tempo inteiro tragédia, sabe o que? Você também conta, fica muito gostoso, muito agradável. E por que nós falamos de tudo isso? E eu tinha mais 300 coisas para falar aqui, que eu escrevi, né? Mas eu vou falar algo para vocês. Eu vou ler um texto e eu vou dizer por que eu coloquei o tema, para que nós fôssemos luzes e brilhássemos, ok? São os olhos a lâmpada do corpo. Mateus 6, 22 a 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. A candeia, trouxe. Todo o corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem mau, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Misericórdia. Nós fomos chamadas para sermos luz e sal, dá sabor. Luz é como candeeiro, ela ilumina teu passo. Pensa você no escuro, se você não tivesse um candeeiro, uma lanterna, como é que você daria os próximos passos? E eu te pergunto nessa tarde, qual que seja qual o próximo passo que você quer dar para cuidar da sua identidade,
acreditar que verdadeiramente você é filha de um Deus Pai que te criou, te gestou desde o ventre da tua mãe? Qual é o próximo passo que você quer dar para melhorar aquilo que você sabe que está impedindo de que você crescer? Pensa comigo nessa tarde. Qual o passo que você precisa dar hoje? Em rumo à sua vitória, em rumo ao seu sonho, em rumo à sua cura, ou em rumo ao seu ministério? Ah, tá procurando, então tá tudo certo. Qual o passo? E eu falo para vocês uma parábola que todos conhecem. O reino de Deus é como 10 moças virgens que, com a lamparina na mão, saíram para saudar o noivo. 5 eram tolas e 5 eram prudentes. Você é a tola ou a prudente? Ela acende. Você podia acender para mim, amiga? Por favor. Você é a tola ou a prudente? Aí nós vamos ver o que é a tola e a prudente. As tolas não levaram óleo de reserva para reabastecer as lamparinas. As prudentes, pensando nisso, carregavam vasilhames com óleo. Uau! Nessa tarde, o Senhor Jesus quer trocar os nossos olhos, quer nos revestir, quer nos abastecer. Esse chá do MDA Identidade, ele veio para te equipar com uma nova autoestima, entendendo que o poder vem de onde? Vem do alto e nos foi dado através da vinda do Espírito Santo. Ele veio te equipar nessa tarde. Sabe por quê? Quando o óleo está pouquinho, ou a gente acabou deixando a vasilha acabar e não comprou mais óleo, não buscou mais azeite, sabe como que vão ficando nossos ministérios? A gente só vai para o culto, corpo. Cadê o resto? Cadê a alma? Cadê o espírito? Nosso chamado, às vezes é missionário, às vezes é tocar. Sabe como que a gente faz quando não tem óleo? Você vai porque está na escala. Eu sei, eu tenho 26 anos de ministério. Eu já fui assim. Eu já fui alguns dias sem óleo. Mas quando eu via que o meu óleo estava acabando, vocês sabem para onde eu ia? E que eu vou deixar para equipar vocês aqui nessa tarde. Eu ia para o secreto. Eu buscava, meu Deus, eu chorava dos pés e falava: assim eu não aguento, eu preciso de óleo novo. Eu preciso lamparina acesa para chegar lá e dar, porque senão eu não vou dar, porque eu não tenho, eu não dou o que eu não tenho. E aí eu vinha, uau, quais são as minhas capacidades? O que o Senhor derramou? Qual a unção que o Senhor depositou sobre mim? Qual a unção que você sabe que Deus depositou sobre você? Pensa. Porque essa tarde é tarde de vocês brilharem, serem a luz que resplandece. E sem autoestima, realmente é complicado. E eu vou contar um testemunho meu que eu nunca contei aberto. Só pessoas mais íntimas minhas sabem. E eu vou contar para vocês. Eu vim e decidi que eu ia contar esse testemunho sobre minha autoestima. Porque é algo que me doía muito. Mas se eu vou contar é porque eu curei. Eu tinha 13 anos de idade. Uma prima do meu pai forma dentista em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E meu pai falou assim, naquela época éramos só 4 irmãos, o 5º veio depois, que eu era bem maior.
Não, era bebê. Eu já tinha 10 anos. Quando ele nasceu, 13 anos. Ele tinha 3 aninhos. Nós já éramos 5 filhos. E o papai disse: cuida dos dentes dos 4. Gente, naquela época a gente andava sozinha, de ônibus no Rio Grande do Sul, 13 anos de idade. Não era essa coisa perigosa. Cidade pequena, Carazinho, no Rio Grande do Sul. Pego o ônibus e vou para a dentista, para a prima do papai. Simplesmente, ela arranca os meus 4 dentes da frente, sem falar com o papai, sem falar com a mamãe, sem chamar os meus pais. Era acabado de formar, ela, coitada, não sabia. Só que eu tive que perdoar, né, gente? Arranca os meus dentes. Eu estava na 5ª série, 5ª ou 6ª, né? Que é 13 anos. Eu lembro. Gente, hoje eu tenho implante, Eimex, o melhor. Naquela época não tinha. Sabe o que a gente colocava? Ponte. Ainda ficava um negocinho aqui do lado. Eu sofri muito. Os dias, o pessoal me detonou na escola. Foi muito triste. Eu chorei. Mas eu não permiti que eles destruíssem a minha autoestima. Porque eles queriam destruir. Pensa o tanto de apelidos que eu levei. Sem os 4 dentes. Ainda quando eu chego em casa, ainda levo uma bronca da mamãe. Meu Deus! Eu falei: mas mãe, papai mandou ir lá. Como se eu soubesse, né? Olha o tanto que a gente tem que estar atenta aos filhos também, né? O cuidado que nós como mães temos que ter, né? Então também tive que perdoar a mamãe, claro, né? Então, mas a gente tem que às vezes nós ser perdoado e perdoar as nossas, né? Mas, gente, foi muito dolorido, porque eu fiquei muito feia. E os colegas todos no colégio rindo de mim e me botando um monte de apelidos. Mas naquele dia, eu nem sabia que eu seria hoje, ou que eu seria pastora, ou que eu seria doutora, que eu seria escritora. Nem sonhava, nem sabia. Eu só dizia algo: eu vou superar, e eu vou ser alguém na vida, e eu vou trabalhar com autoestima, e eu vou falar isso para as mulheres. Não importa o que eles disseram sobre você. Não importa o que as pessoas tentaram te detonar, te chamar de feia, de gorda, cabelo feio, cabelo que não alisa. Não importa o que disseram sobre você. Importa é como Deus te criou. Amém? Amém. Amém. Foi muito difícil. Eu nunca falei isso. Nunca. É a primeira vez que eu abro. Porque agora eu sei que curou. Difícil porque é o início da adolescência. Mas eu entendi que Deus tinha mais para a minha vida. E essa foi a minha grande motivação. Aquela dor me fez eu estar em Belo Horizonte hoje, falando para vocês: não permitam os outros destruírem aquilo que Deus construiu e deu para você. Amém? Não permita. Vocês são maravilhindas, candeias, as 5 prudentes que vão sair daqui hoje com a lamparina cheia de azeite. E agora eu quero pedir para desligar as luzes um pouquinho, diminuir bem as luzes. Por quê? Para todas vocês ligarem o celular de vocês, que nós vamos cantar uma canção para encher de óleo a nossa candeia, e vocês saírem daqui transbordando, sendo luz para esse mundo, luz para aquelas que querem suicidar, luz para aquelas que estão depressivas, luz para aquela que outros disserem que elas não são nada e não valem nada. Vocês vão dizer: você vale muito para Cristo e para mim. Amém? Fiquem em pé. Mas
máximo de luz que vocês puderem tirar. E nós vamos cantar essa música maravilhosa. Peguem o celular de vocês. Alguém pode tirar uma foto daqui para lá comigo, atrás de mim aqui? Eu com a candeia. Alguém tira uma foto? Pra gente... Isso. Ai, que lindo. Agora, vocês foram chamadas para ser luz. Vocês foram chamadas nesse MDA, nessa tarde em Belo Horizonte, para marcar a vida de vocês e daquelas e das famílias que vocês pertencem, daquelas que o Senhor Jesus te pôr na mão para cuidar, para apacentar. Vocês vão levar essa luz. Amém? Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz. Eu carrego a luz de Deus. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Através de você, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz. Eu carrego a luz de Deus. Através de mim, Jesus clareia. Vamos cantar. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz. Eu vou brilhar a minha luz. Eu carrego a luz de Deus. filma um pouco aqui. Através de mim, Jesus clareia. Amém, Jesus. Eu oro nessa tarde para cada uma sair como uma tocha, que a luz brilhe. Não acha que você não tem nada para entregar. Você tem essa luz que brilha dentro de você, que é Jesus Cristo. Transmita essa luz, que você seja abençoada nessa tarde e entenda que você foi criada de uma forma maravilhosa e espantosa pelo Senhor Deus, que te amou primeiro, que te criou. Que a luz brilhe cada dia através de você, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode acender, gente. Que lindo, doutora. Deus abençoe.